Nós estamos onde a notícia acontece. Notícias Agrícolas, sou Matheus Pereira, diretor da Pátria Muito bom dia, agronegócio. Terça-feira, 21 de setembro de 2021, 8 horas. Tudo para que você seja o porta-voz de si mesmo. A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho e que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro. Olá, muito boa tarde, você produtor rural, internauta que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins. O destaque neste momento é para o setor sucroenergético, né? Como temos feito aí ao longo deste início de semana, estamos acompanhando com os principais estados, né, produtores de etanol aqui do Brasil, como é que as associações e sindicatos veem então essa questão associada à venda direta de etanol, né? Porque recentemente o governo federal assinou 2 medidas provisórias, né, em que, em linhas gerais, dispõem justamente sobre esse cenário, né, em que há a possibilidade da venda direta das usinas para os postos de combustíveis, sem intermediação das distribuidoras, e também tem a questão relacionada ao bandeiramento dos postos, né, em que um posto poderia, então, ter a bandeira branca, mesmo que ele seja associado a uma determinada marca, ele poderia vender aí um combustível de uma outra companhia. E isso, claro, né, com foco, segundo o governo federal, para que tenha maior competitividade no mercado de combustíveis aqui no Brasil. Então, para a gente falar melhor sobre esse cenário, hoje, focando no estado de Minas Gerais, a gente conversa ao vivo com Mário Campos, que é presidente da CIAMIG, a CIAMIG, então, que é a Associação das Indústrias Sucroenergéticas de Minas Gerais. Mário, muito boa tarde, obrigado pela sua presença e participação mais uma vez aqui com a gente do Notícias Agrícolas, viu? Eu que agradeço a oportunidade do Notícias Agrícolas para a gente poder falar sobre esse tema tão importante para o setor. Com certeza, Mário. Bom, queria que você começasse falando para a gente as considerações de vocês da CIAMIG relacionadas, então, à venda direta, né? Essas 2 MPs que foram assinadas recentemente pelo governo federal. Claro. Bom, primeiro, a venda direta, ela representa uma opção ao produtor. Ela não vai ser um modelo de negócio único, como também a gente tinha até então, que era o modelo de venda para a distribuidora. A partir do momento que a venda direta passou a vigorar, o produtor tem a opção ou de vender via distribuidoras de combustíveis ou vender diretamente para os postos. E, antes de tudo, eu gostaria só de ressaltar que as distribuidoras de combustíveis, apesar dessa demanda do setor, elas têm uma importância muito grande para a distribuição dos combustíveis no Brasil todo. Então, essa medida, ela não desmerece o trabalho fantástico que fazem as distribuidoras de combustíveis. Por outro lado, o etanol hidratado é um produto que não sofre nenhuma modificação nas distribuidoras de combustíveis. O mesmo produto que sai das usinas, ele está ali disponível nos postos revendedores para que os consumidores possam abastecer os seus tanques dos carros. Então, dessa forma, não há necessidade, ou pelo menos não haveria essa necessidade de passar por uma estrutura como as distribuidoras para que esse produto chegasse ao posto revendedor. Por isso que o setor, há muitos anos, tinha esse pleito de solicitar para que as autoridades, no caso, governo federal ou agência, possibilitasse ter a opção para o produtor e também para o posto revendedor, de ter esse negócio diretamente entre produtor e posto revendedor. A gente sabe que, em algumas ocasiões, em função da localização das usinas e da localização das bases distribuidoras, a gente tinha, ou tem ainda, um passeio do etanol, ou seja, uma cidade que tem ali algumas usinas em volta dela, mas está longe das bases distribuidoras. O passeio que o etanol fazia, saindo daquela usina, indo para uma base distante, voltando para aquela cidade para chegar no posto revendedor e estar disponível ao consumidor, isso sim, a gente entendia e ainda entende que era uma ineficiência logística. Então, com a possibilidade da venda direta, a gente poderá ter
negócios entre produtores e postos revendedores. A medida provisória 1063, ela trazia a possibilidade da venda direta a partir do dia 1º de dezembro. Mas, com a 1069, a edição de uma nova medida, ela passou a vigorar desde então. E um ponto fundamental nesse processo foi a criação da dualidade, do processo dual de recolhimento do PIS/COFINS no caso da esfera federal. Ou seja, até então, na venda comum, né, a venda que era comum a todos, né, de venda para a distribuidora, o produtor recolhia uma parte do PIS/COFINS e as distribuidoras recolhiam a outra parte do PIS/COFINS. Com a possibilidade da venda direta, se ela ocorrer, quando ela ocorrer, o produtor será responsável pelo recolhimento total do PIS/COFINS. E dessa forma, obviamente, o outro imposto, que é o ICMS, que aí cabe aos estados regulamentar, também deve passar pelas suas regulamentações próprias dos diferentes estados, onde tem produtores e, obviamente, os postos revendedores, onde esses negócios poderão ocorrer. E o que eu posso dizer é que Minas Gerais já saiu na frente desse processo. No último sábado, foi editado o decreto 48.274, onde a gente criou também aqui em Minas Gerais o sistema dual do recolhimento do ICMS. Ou seja, se você tem a operação com as distribuidoras, ela vai ser feita de forma convencional, como nós estamos acostumados. Caso o produtor e o posto revendedor queira fazer negócio, ou seja, fazer essa operação de compra e venda, também tem a sistemática própria para recolhimento desse tributo estadual e assim o negócio ser realizado. Então, ou seja, desde sábado, aqui em Minas Gerais, já está regulamentado, e eu sei também que outros estados, como Pernambuco, Mato Grosso, Alagoas também está bem avançado, Rio Grande do Norte, também ou já tem essa possibilidade na legislação estadual, ou estão conversando entre o setor produtivo e o governo do estado para que essa possibilidade seja também efetiva nesses estados. Então, a venda direta hoje já é uma realidade, ela já pode ser feita entre produtores que assim o queiram e postos revendedores que assim o queiram e assim possam fazer. Sobre o outro tema que você citou, a questão da bandeira, como nós não somos distribuidores nem postos revendedores, eu não gostaria nem de tecer comentários sobre esse fato. Uhum. Esse fato é um fato importante para as distribuidoras e postos. Eu acho que cabe a eles fazer seus comentários. O que a gente faz realmente, o nosso comentário é referente exclusivamente àquela parte das medidas provisórias que tratam da venda direta do etanol hidratado. Sim. Ô Mário, nesta safra 2021-22, né, a gente tem acompanhado aí uma produção e uma venda maior, né, do etanol anidro, que é aquele etanol misturado à gasolina, né, justamente por conta dessa perda de competitividade do etanol hidratado sobre a gasolina nos últimos meses aqui no Brasil, né? Então, quando a gente olha o cenário de consequências dessas duas MPs para o setor sucroenergético, o que a gente pode ver realmente de mudanças ou, né, de algum cenário diferente do que a gente tem visto para o setor ao longo dos próximos meses, e se de fato a gente acompanhar toda essa repercussão das MPs e se de fato começar a ver essas transações entre usinas diretamente os postos de combustíveis, como é que o setor sucroenergético pode sofrer mudanças? Como é que fica esse cenário? Olha, eu acredito que a gente tem uma evolução dos negócios, né? Então, a gente está dentro de um ambiente que está buscando maior liberdade, menos burocracia nos processos. A gente tem visto isso em vários segmentos da economia. E os biocombustíveis, o setor de combustíveis, não poderia ficar atrás desse processo. Nós somos um segmento bastante regulado. Se a agência reguladora, no caso a ANP, estabelece os critérios, mas é importante também que a gente traga para o nosso segmento esse conceito de liberdade econômica. Agora, é claro que precisamos ressaltar que todos esses processos buscam, obviamente, a isonomia. Então, eu comentei sobre a questão da dualidade tributária. Ou seja, a parcela do tributo recolhida numa operação, ela tem que ser exatamente igual àquela parcela recolhida na operação concorrente, na operação possível, no caso de venda direta. É importante que essa isonomia seja feita. Esse é um novo modelo de negócio. Um modelo de negócio que vai ser testado. Pode dar certo, pode não dar certo. O fato é que o Brasil nunca testou ele. Por isso que a gente sempre brigou e a gente sempre lutou, né? A gente vê hoje o setor produtivo unido nesse processo. Ninguém está obrigando o produtor ou o posto revendedor a fazer essa operação. A gente está dando uma opção.
E a gente espera que essa opção seja, obviamente, testada por produtores e pós-revendedores que assim possam fazer essas operações. E aí nós vamos ver as consequências desse processo. Se a gente vai ter eficiência logística e essa eficiência logística melhorada, podendo, inclusive, chegar até a possibilidade de reduções de preços nas bombas, manutenção, obviamente, da qualidade do produto. É muito importante que tenha transparência por parte do posto revendedor, dizendo de onde veio aquele produto. O consumidor precisa saber de onde veio esse produto, tá? De qual usina está vindo esse produto, caso ele seja feito realmente nessa operação direta, assim como hoje ele sabe de qual distribuidor aquele produto que está na bomba foi originário, né? Então, a gente precisa realmente ter todos esses processos. É algo que vai ser testado. Eu espero ter certo, porque o setor lutou muito por isso. Agora, ressalvo, a medida provisória ela já está valendo, mas ela precisa ser avaliada pelo Congresso, ela precisa ser aprovada pelo Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, e depois sancionada pelo presidente da República, para ela se tornar efetivamente uma realidade no seu tempo. Tá? Então, é isso que o setor vai lutar, obviamente, conversando com os parlamentares envolvidos, com o Congresso, com as pessoas ali que estão lutando e definindo as leis no Brasil, para que essa medida provisória seja, obviamente, aprovada, né? Tanto a 1063 quanto a 1069, e dessa forma a gente possa ter instaurado, de fato, a venda direta no Brasil. Hoje ela já é possível, mas ela precisa ser aprovada. Tá? A medida provisória precisa ser aprovada. Ainda não temos ainda a escolha do relator. A gente espera até que esse relator seja escolhido nas próximas semanas, para que todos possam realmente dialogar, conversar, para que essa medida provisória seja aprovada no seu tempo. Tá? E qual é esse tempo? É o mês de dezembro, né? Quando é o prazo final para que essa medida provisória possa ser aprovada e, de fato, aí, a gente ter de forma contínua esse processo de opção ao produtor na venda direta do produtor ao posto revendedor. Sim. Ô, Mário, duas perguntas em uma aí para você, né? Eu queria saber, você falou que o estado de Minas Gerais saiu na frente, né, nessa questão da regulamentação, então hoje a venda direta já é possível aí pro estado, né, para as usinas e para os postos aí do estado. Queria saber se você vem acompanhando aí, se de fato, né, as MPs as transações, né, já têm ocorrido entre as duas pontas, né, depois dessa regulamentação feita recentemente aí. E uma outra questão, né, é se de fato a gente deve acompanhar aí nas próximas semanas e nos próximos meses, e se de fato os preços devem baixar. Você até mencionou que a gente deve acompanhar, que é mais uma opção, mas queria saber aí a sua visão, mais uma vez, então, relacionada a isso, se a gente deve acompanhar e lá na frente pode ser que os preços reduzam realmente. O que eu posso dizer, a gente ainda não tem notícias de negócio concretizado. O que eu posso dizer é que houve procura. Tá? Houve muita procura. Inclusive, a gente dialogou com a Secretaria de Fazenda aqui do Estado, justamente para que esse decreto pudesse ser editado e publicado de uma forma rápida, porque havia procura, tanto por parte de produtores quanto por parte de postos revendedores. Então, eu acho que nas próximas semanas, negócios referentes à venda direta em Minas Gerais deverão ocorrer, assim como em outros estados. Então, a gente tem essa situação na definição. Bom, então é isso. Tá? A gente espera, então, que a gente possa ter isso efetivado nas próximas semanas e, dessa forma, a venda direta possa ter a sua realmente concretizada, e assim a gente vai ver as suas consequências. Agora, sobre preços, a gente não costuma, e aliás, não é bom a gente falar sobre essas perspectivas futuras. Nós estamos numa safra muito complicada, uma safra onde nós tivemos seca, nós tivemos geada, recentemente tivemos incêndios, então isso tudo prejudicou não só o andamento da safra, mas como também produtividade e números, né, dos produtores. Agora, estamos focados hoje numa produção adicional de anido. Os números hoje que são demonstrados demonstram esse ponto, que estamos, né, produzindo uma quantidade de anido suficiente aí para abastecimento da mistura, né, de 27% na gasolina. E o hidratado hoje tem uma relação de preços com a gasolina, aí nos estados que eles são mais competitivos, né, esses preços são mais competitivos, relações em torno de 76%, 78%, 79%. Demonstrando
demonstrando uma não viabilidade do consumo de etanol hidratado, e a gente tem observado que o mercado, ou seja, o consumidor, tem migrado do etanol hidratado para a gasolina. De forma que, aquilo que a gente sempre pregou, né, o consumidor, claro, o consumidor é sempre o fiel da balança desse processo de oferta e demanda de etanol. Em função da nossa safra mais curta, menor, a gente teve menos produção, principalmente hidratado. Anido não, anido está subindo, mas hidratado a gente teve uma menor produção. Isso está refletindo em preço, e esses preços nas bombas está refletindo também na escolha do consumidor, que tem migrado do etanol hidratado para a gasolina. Tá? Então, isso que a gente tem observado ao longo dos últimos meses. Como a gasolina está um patamar hoje um pouco mais elevado, tá? A gente não observou essa migração tão forte nos primeiros meses, mas estamos observando aí nas últimas semanas uma migração um pouco mais acentuada do que aquela que a gente observou mais no início da safra, apesar da gente estar desde o início da safra com relação de preço acima daquele patamar, né, que muitos consideram onde o etanol ele não teria viabilidade econômica frente à gasolina. Tá? Então, a gente observa que o mercado migra cada vez mais para o mix mais de gasolina e menos de etanol hidratado, e, obviamente, isso vai ajustando essa oferta e demanda esperada para que a gente tenha condição, aqui no Centro-Sul, terminar a nossa safra, o Norte-Nordeste está iniciando agora, o Nordeste está iniciando agora, e, dessa forma, a gente tem um balanço equilibrado para a nossa entre-safra e, dessa forma, chegar até a próxima safra com uma situação, como nos últimos anos ocorreu, sem sustos, sem problemas e, obviamente, com o produto ofertado para as diversas demandas que a gente tem, seja de hidratado ou seja de anidro. Com certeza, Mário. Olha, muito obrigado mais uma vez pelas suas informações aqui com a gente do Notícias Agrícolas, viu? E sempre que tiver novidades aí do setor relacionadas ao estado de Minas Gerais, queremos contar com a sua participação aqui, viu? Estou sempre à disposição, parabéns pelo trabalho, uma boa tarde a todos. Muito boa tarde. Então, conversamos aí com Mário Campos, que é presidente da CIAMIG, que é a Associação das Indústrias Sucroenergéticas do Estado de Minas Gerais. A gente falando, então, sobre as recentes MPs assinadas pelo governo federal, relacionadas, em linhas gerais, à venda direta de etanol e a questão do bandeiramento dos postos de combustíveis, né? A bandeira branca, em que os postos podem vender, então, combustíveis que não sejam necessariamente associados à marca, né? Que os postos estão vinculados. A gente, conversando com a CIAMIG, então, né? A CIAMIG que tem um posicionamento favorável a essas MPs, né? Com benefícios ao setor sucroenergético, né? Eles veem esse cenário como uma opção de negócio mesmo para as usinas, né? Para os produtores e também para os postos de combustíveis, e nesse cenário sem a intermediação das distribuidoras, né? Nas negociações de combustíveis aqui no Brasil. E a gente deve, na visão deles, acompanhar aí nos próximos meses, né? Que com essa opção de negócio, né? O cenário de preços talvez seria uma consequência, mas não é aí, segundo a CIAMIG apontou, não é uma questão que eles costumam, de alguma forma, né, se posicionar diante dos preços, né? A gente também falou em relação à possibilidade já no estado de Minas Gerais, que sai na frente, em que já é um estado que já é possível haver transações das usinas e dos postos. Então, já é possível haver a venda direta lá no estado. Isso aconteceu recentemente, segundo, então, o Mário Campos nos pontuou, mas ainda não há fechamento de negócios, né? Há procura, mas ainda não há fechamento de negócios. A gente deve acompanhar, então, esse cenário aí ao longo das próximas semanas para ver se há concretização dessa situação como um todo. Bom, você que nos acompanhou aqui na nossa entrevista, né? Você pode nos seguir nas redes sociais. Ao final do nosso boletim, você vai encontrar todos os nossos perfis e você segue acompanhando as nossas informações aqui no site, porque a gente segue 24 horas no ar. A gente daqui a pouquinho tem mais boletim ao vivo para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fica por aí. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.